Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Vocês estão ansiosos aí também para a aula de hoje? Estou terminando aqui, ó. Quem tiver com o telefone aí ligado, porventura que não tiver, claro, usando para assistir, faça o favor aí de desligar também. Eu estou colocando aqui, tá no meu silencioso para que isso não interfira a gente. E a gente vai começar a estudar acerca da palavra do Senhor. Hoje eu queria também agradecer a participação dos irmãos aí. A gente viu que em pouco tempo aí o vídeo já foi bastante comentado e assistido. Eu espero que os irmãos estejam gostando, que esteja sendo uma experiência edificante para a vida de vocês, assim como é para a minha. Paz do Senhor a você que chegou aqui de paraquedas, até não está entendendo porque plena gestão e esse lado agora espiritual, né? Esse lado de evangelização, estudando a palavra de Deus. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a ler a lição. O tema desse domingo é um tema bastante interessante e instigante. Chama-se A Natureza do Ser Humano. Então o texto áureo dessa lição está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Acompanha aí, vamos acompanhar juntos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, irmãos, esse texto, nós observarmos a preocupação que ele teve e o cuidado. Porque claro que não foi aqui por acaso que ele enfatizou tão bem a questão da nossa composição. Não é? Veja que pelo português, veja como ele poderia ter colocado essa questão. Ele poderia ter dito da seguinte forma: todo o vosso espírito, vírgula, alma e corpo. Não estaria errado, com nenhum erro ortográfico se apresentaria aqui. Mas aqui mostra a preocupação e de mostrar com clareza a separação do homem, essa composição do homem. Né? O homem composto desses três elementos. Então ele definiu muito bem, ele delimitou: nós somos compostos de espírito, de alma e corpo. Então esse lado enfático. E ainda mais de admoestando os irmãos, nos advertindo de que não só transformados, mas devemos ser conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, num processo aí contínuo, até que o Senhor venha, nós temos que manter essas nossas três naturezas. E que naturezas são essas? É essa da verdade prática que você vai ver aí na sua lição. São essas três naturezas. Primeiro, ele destaca aí que é a natureza física. Então, com a parte do nosso corpo, estamos aí interagindo fisicamente com o mundo, com o nosso meio ambiente. O mental, com a nossa psicologia, a nossa mentalidade, né? Esse é o lado onde Paulo chama de alma. Essa é a nossa alma, essa é a nossa identidade para com o nosso corpo. E o lado espiritual, que é o lado de elo de ligação com Deus. Então, essas três matérias devem estar sempre irrepreensíveis. O nosso cuidado deve ser constante para que nós possamos ter uma vida plena, saudável e agradável a Deus. Então aqui, meus irmãos, na leitura de classe, destacamos aqui o capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 ao 28, e leamos esses versículos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então aqui, para elucidar melhor, nós otimizarmos o tempo da lição, como nós tínhamos visto na lição passada, quando a criação de Eva, todo esse processo em que Deus vem trazendo, formando a terra e tudo o que existe nela,
e trazendo o homem para dominar, multiplicar e sujeitar todas as criaturas que aqui estavam. O que mais enfatiza para o nosso tema de hoje, da natureza do ser humano, é esse Gênesis 2, versículo 7. Depois que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, o homem foi feito. Então Deus formou e depois Deus fez. Então Deus formou primeiro o homem e depois Deus fez o homem, alma vivente, soprando o que havia dentro dele para dentro do homem, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ver que existe uma necessidade e nessas três áreas, nessas três matérias de composição nossa, devemos estar atentos, porque assim como o nosso corpo precisa de exercício, de alimento, também precisa ser nutrido esses outros elementos. O homem não pode tão somente focar um ponto de que ele é constituído e esquecer os demais, porque o homem global, essa totalidade, né, de físico, de mente e espiritual, ele é indissolúvel nesse momento. Neste primeiro momento, nós estamos tratando do homem global. Por quê? Porque existe sim uma divisão e a gente vai ver mais à frente da lição. Mas o que é que a gente quer atentar nesse momento é para que nós tenhamos em Deus sempre esse compromisso com Deus e conosco, de estar sempre atentos e vigilantes em atalaia, em todo o nosso proceder, para que tudo glorifique a Deus e nós tenhamos a plenitude de uma vida saudável, uma vida que esteja caminhando a gente para vida. Não só uma vida de qualidade aqui, mas uma convicção e uma certeza de que as promessas que o Senhor tem para mim e para a sua vida, ela vai se concretizar quando o Senhor Deus assim retornar para arrebatar a sua igreja. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, meus amados, nós vemos aqui que o homem, ele é feito deste complexo, não é? Mas, curioso, e por que nós dizemos aqui no primeiro ponto da lição que o ser humano é complexo? Porque se nós observarmos aí a natureza de Deus, a própria natureza do Criador, ela é uma natureza diferenciada por ser totalmente espiritual. A natureza de Deus, Deus é espírito, conforme o próprio Jesus lá destacou no livro de João, não é? Isso aí ficou bem claro quando ele destacou no capítulo 4, versículo 24. E engraçado também que o livro de João traz também uma revelação, seguindo aí que Deus e Jesus, quem conhece o Filho, quem vê o Filho vê o Pai, quem vê o Pai vê o Filho e não conhece o Filho senão o Pai. Então essa ligação, Deus, Jesus, Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então com essa concepção que nós temos de Deus, o capítulo 1 de João começa exatamente como começa Gênesis, no princípio, e no princípio mostra, nos revela onde está Deus, onde está Jesus na criação. E onde estava Jesus na criação do mundo? Porque João diz que no início era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava no haja. Quando Deus criou tudo pela força da sua palavra, e disse, haja luz, aí estava Jesus. Então Deus, ele é espírito, bem conceituado e bem colocado aqui pelo próprio Senhor Jesus no livro de João. E quando também foi indagado numa situação muito conhecida do nosso meio, do meio cristão, dos estudiosos da Bíblia, dos entusiastas da Bíblia, de pessoas que têm a sede de buscar na Bíblia direcionamento, porque isso é um manual para a nossa vida. Quando vemos aqui aquele episódio onde Moisés está correndo lá do crime que ele cometeu, corre ao deserto e vê a sarça pegando fogo. E no início da conversa ele pergunta quem é, e ele diz simplesmente no versículo 3, capítulo 14, no capítulo 3, versículo 14 de Êxodo, ele diz exatamente isso, eu sou o que eu sou. Deus, matéria simplesmente espiritual. E os anjos? E a natureza dos anjos? A natureza dos anjos também não é muito distinta da natureza do Senhor. Porém, eles são meramente espirituais,
ilimitados. Eles não possuem sexo e não se reproduzem. Eles são feitos pelo Senhor. Então, eles não populacionam, eles não crescem, eles não são numerosos como o ser humano, eles não se multiplicam assim. Foi necessário Deus fazer cada anjo. Então, e aí nós temos agora porque a natureza do homem é complexa. Porque o homem, ele pertence aí, ele tem uma dupla natureza. Ele tem uma natureza tanto material, uma natureza humana dele para a parte de matéria, é onde ele foi feito da terra, onde ele foi feito do barro, onde ele participa do meio, onde nós podemos sentir a brisa do vento, o calor do fogo, essa interação que nós temos com o mundo como Deus assim o fez. Mas também esse lado inexplicável espiritual, que faz homens terem forças e respostas para as questões mais diversificadas possíveis, e ainda assim que os caminhos do homem de Deus pareçam ser loucuras para os que perecem, é onde a gente vai buscar forças e direcionamentos, quando para qualquer outro homem a situação era tão somente de desespero. Essa natureza espiritual é que faz nós termos alegria e contentamento na tarefa que o Senhor Deus nos coloca de fazer. É o que dá aquela sede, aquela vontade de buscar, aquele desejo de orar, de pedir uma orientação, de estar atento à voz do Senhor, estar sedento por Deus falar, aquele tempo que você quer somente ir buscar e ouvir dele a resposta que lá no teu coração tu anseia por aquilo. E você sabe que a resposta certa só pode vir da boca de Deus. Então, meus amados, essa sede, esse lado seu, onde busca essa fonte de água que jorra para a vida eterna, é esse lado espiritual. Quando você dobra os joelhos, que você sente a presença de Deus, quando você está desesperado, quando você está triste, quando você se ajoelha, que você coloca todos os seus problemas diante de Deus, e quando você levanta, você percebe que o Senhor Deus tem aliviado você, porque se Ele não tivesse feito, você não tinha nem levantado dessa situação. Então, temos essa complexidade na natureza humana. Deus deu essa coroa da criação feita por Ele, quando terminou de fazer essa cereja do bolo, como podemos assim dizer, o homem, o ser humano como um todo, tem essa dupla natureza. E perceba, eu ia dar esse spoilerzinho agora, mas eu vou segurar essa informação. Vocês podem me cobrar, se eu não lembrar de fazer isso agora, depois desses pontos, vocês, por favor, coloquem nos comentários aí. Você ia falar e parou. Então eu quero ver quem é que está prestando atenção. Vamos seguir aqui para as características do corpo, então. Se eu estou falando do corpo do ser humano, existe uma característica surpreendente. Ele fala aqui, primeira característica é de material. A característica é de matéria. Como eu falei agora há pouco, há menos de 2 minutos, se você está aí ainda prestando atenção, se você não está distraído com nada, você viu que eu disse que Deus é espírito, e ele disse é o que é. Você viu eu dizer que os anjos não se multiplicam, os anjos não têm sexo, os anjos não reproduzem, eles são feitos pelo Senhor. Então, não são materiais, nós não vemos os anjos, eles não têm matéria. E agora, nós vamos estudar essa parte de característica do corpo, e o nosso primeiro ponto é justamente esse, a matéria. A matéria é essa parte que vemos compostos de terra e de barro. Onde também ele diz que é visível e tangibilidade do corpo. Vamos ver o que é esse. O que é visibilidade? Visibilidade é tudo isso que nós podemos ver. Tudo que vemos, tudo que é visível, não é? Como o nome em si já é bastante esclarecedor, eu não tenho dúvida que você já soubesse. Que é visível, ninguém tem dúvida. Mas tangível. Tudo que é tangível não é visível? Pode ter uma certa necessidade, porque tangibilidade é você poder pegar. Por exemplo, você vê o vapor. Se você colocar no fogão um bulizinho com água, e você observar lá, quando chegar a 100 graus, mais de 100 graus Celsius, que é o tempo de ebulição da água, então você vai ver, é visível, o quê? Aquela fumacinha. Mas ela é tangível? Não é tangível. Você não pode pegar a fumaça. Então nem tudo que é visível é tangível. Mas, porém, talvez essa assertiva seja mais
mais firme, mais concreta, quando a gente pode dizer que tudo que é tangível é visível. Foi a prova que Tomé pediu quando viu o Senhor, depois dele ressurreto, onde ele se só acreditaria se ele tocasse. O Senhor mostrou, mas ele disse: eu só acredito se eu tocar. Então, é essa parte de tangibilidade. E a mortalidade. O ser humano, a princípio, a primeiro plano do Senhor, o ser humano ele tinha capacidade, ele foi criado com a possibilidade de ser eterno. Nele, o que causou com que o ser humano viesse a morrer? Esse pagamento veio pelo trabalho que o homem teve da desobediência. E o salário do pecado é a morte, conforme descrito lá no livro de Romanos. Então, meus amados, Paulo ainda assegura, não é? E também João, no capítulo 3, versículo 15, onde diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então, ainda que esse corpo seja mortal, ainda que o homem tenha pecado e destituído, esteja da glória de Deus, Deus ainda assim deu seu único Filho para que nós, que creamos nele, possamos ter a vida eterna. E como diz também no livro de 1 Coríntios, esperando a igreja na maior das promessas de quando o arrebatamento, este corpo vai sofrer uma outra transformação. Esse corpo vai ser revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Então teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então vamos agora adentrar um pouco mais. A característica do corpo, acabamos de ver agora, é uma característica mais que tangível do lado material do ser humano. Mas você lembra que eu disse que nós somos formados de 3 partes. Então agora vamos falar um pouquinho mais sobre a alma. O que é a alma? A alma ele define aqui como o elo com o mundo. É justamente a janela, é o órgão sensitivo, é o que dá possibilidade de a gente poder interagir com o mundo, onde a gente pode expressar nossas ideias, sentir emoções, sensações, temperaturas, onde podemos interagir e participar deste mundo, como Deus assim o fez, da melhor forma que agrade a Deus. Porém, por nós estarmos com esse acesso, essa janela está aberta, é por onde também inicia-se o processo de pecado. Por tudo aquilo que nós somos tentados pela nossa visão e tudo aquilo que o mundo vem apresentar com o domínio já do adversário para tirarmos do nosso foco, tirarmos do aio, tirarmos do nosso objetivo, que é seguir a vida segundo a orientação de Deus, para que possamos alcançar as nossas promessas, que sabemos que Ele é fiel para cumprir. Contanto a alma, ela tem um detalhe interessante, ela faz parte da nossa parte imaterial. Ela, juntamente com o espírito, ela forma, é como se nós fôssemos esta bolinha aqui, e tivesse uma bola menor aqui, e esta bola menor fosse a alma. E dentro desta outra bola menor do que ela, o espírito. Então, essas 3 composições formariam o ser humano que a Bíblia considera como o ser humano global. Então, tão atrelada assim ao espírito, só existe uma coisa, só existe uma ferramenta que consiga saber onde é que termina a alma e começa o espírito e vice-versa, que é a que foi relatada em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que é a espada de 2 fios, que é a palavra do Senhor, que é apta a ir até a divisão da alma. Então, meus amados, com essa ligação tão intensa, alma e espírito, o que é que acontece quando... O que é morte física? Quando é que a pessoa pode ser declarada como morta? Né? Para o direito aqui é quando a mente, né? Nada adianta o coração bater se a mente já não está mais viva. Então a morte cerebral é realmente a morte de fato. Então, para nós cristãos que acreditamos na palavra de Deus, o que é morte física? É a separação do lado material com o lado imaterial. É quando a alma
juntamente com o espírito, deixa este corpo de matéria. Então, passamos a morte. E qual é o destino? Para onde é que vai quando sai do corpo a alma juntamente com o espírito? Aos que repousam ou os que obedecem e perseveram na vontade do Senhor vão para o descanso, e os que não assim procederam, que procederam de forma a entristecer o Espírito Santo de Deus e caminhar para o abismo, infelizmente estarão destinados ao inferno, que não foi nem sequer produzido para ele, conforme a palavra. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Portanto, terminando aqui a assertiva sobre todos os aspectos aqui da alma como um elo com o mundo, nós temos aqui agora a parte do espírito. E o que seria o espírito? Além de ele estar tão atrelado à nossa alma. O espírito, ele é o elo que liga o homem com Deus. É o que dá essa vontade, essa sede de buscar o Senhor, conforme aqui a lição. E é também essa alegria, porque muitas vezes o que se pode ter é que alguém de maneira forçosa ou a gente de maneira equivocada vá para um ambiente e não esteja completamente no ambiente. E como a gente viu aqui que o homem é dividido, então isso é matematicamente possível. É possível que eu esteja aqui, mas a minha mente, o meu psicológico, eu estou pensando em alguma coisa, eu não estou 100% aqui, eu não estou presente nesse momento. Então o que é que a gente pode aprender com isso aqui? O que eu posso levar para a minha vida, do lado espiritual, é que o lado espiritual é onde começa todo o trabalhar de Deus na nossa vida, onde nós aprendemos, onde nós sentimos do Senhor essa falta, esse desejo de buscá-lo, estar presente com Ele. Porque Billy Graham já disse, e eu acho muito bonita essa analogia que ele faz, que dentro de nós existe um formato vazio que o homem não tem explicação do que é. Então o homem carnal, o homem que não dá ouvido ao Espírito, o que é que ele faz? Ele tenta preencher com coisas materiais um espaço que só é preenchido pelo próprio Deus. Então, esse elo de ligação com Deus, que dá alegria em nós comungarmos, em nós irmos à igreja, de nós participarmos de um culto, de nós fazermos uma campanha de evangelizar, de pregar, de levar uma palavra de salvação para a vida de alguém e ver Deus se manifestando, usando quem? Usando nós, para fazer bem a outro ser humano. É uma das coisas que, mais do que solidariedade, é uma coisa tão inexplicável, festa no céu por conta disso. Então, meus amados, só é possível quando o homem está inclinado espiritualmente a agir de forma a agradar o Senhor. Então, o Espírito, ele também tem algumas capacidades. Já viu que o Espírito também tem capacidade de orar em espírito. Diz que quem ora em espírito não fala com homem, senão com Deus. Então veja que o Espírito, ele tem essa capacidade também de orar e falar em mistérios. Não é? As línguas estranhas não partem da alma, não partem do psicológico. Assim, ninguém poderia aqui precisar tanto de buscar, ou poderíamos ter até uma explicação mais concreta do que seriam as línguas estranhas, mas são línguas não aprendidas. Então, línguas não aprendidas não está na nossa alma, não está na mente, não é psicológico, vem espiritual. Então, ela tem essa capacidade, porém, por ter essa capacidade de orar e de falar em mistérios, ela também pode abrigar dois sentimentos não muito interessantes que ela pudesse abrigar, que é justamente o orgulho e a soberba, que levarão a alma, juntamente com o espírito, como eu disse, inseparáveis, vão caminhar para a condenação, se assim procederem. Então, para a glória do Senhor Jesus, o que é que nós vimos hoje concernente a essa maravilhosa lição? Que o homem, ele é feito
dessas três matérias, desses três componentes, dos quais cada um deles é interligado e indissolúvel do outro. Porque enquanto vivos, veja que a nossa mente ela é influenciada o tempo todo, como nós somos das duas naturezas, material e imaterial, material e espiritual, nós estamos nos dois patamares, nós podemos transitar, não é? Dificuldade aqui, você ora e busca aqui a resposta, no plano espiritual. Então nós podemos trafegar. Então o que é que trafega? O que é que está no meio do caminho? É justamente a nossa alma. Né? A nossa alma está aqui. O nosso lado espiritual aqui e o nosso lado material nos puxando para a terra. Então era isso que eu queria mostrar. E quem estava atento lá e que eu dei aquela paradinha, era isso que eu queria fazer. Pense dessa forma. A matéria está aqui sendo influenciada o tempo todo para que você se decida. Para que você sinta que esse vazio que você tem aí, que essa dificuldade, muitas vezes que você se segura achando que essa dificuldade é sua, que quando você se desprender dessa sua dificuldade, que você está passando e agarra, tem gente que se agarra até com doença, chama doença de minha diabetes, minha dor de coluna, solta essa doença, irmão, essa doença, essa enfermidade que me acometeu, ela não é minha não, joga essa doença para lá, joga esse problema para lá. Então é esse ponto que eu queria chegar. Conhecendo esse lado, você vai ver que é importante uma dieta para a tua saúde, é muito importante para o teu físico, é muito importante um exercício para o seu físico, é muito importante, mas é importante de igual forma nós estarmos atentos a todos os dias que possíveis forem, pelo menos um versículo, ler um versículo da palavra de Deus, meditar pelo menos 10 minutos. Quanto tempo a gente não perde em rede social vendo coisas que não vão edificar-nos em nada? Se você parar para analisar, talvez você tenha visto aí por 15, 30, às vezes passa até 1 hora, 2, vendo bobagem, coisas que não vão trazer nenhum benefício para a sua vida, coisas que você passaria sem saber, de que interessa às vezes a gente saber o que é que fulano comeu hoje, o que é que ciclano comeu hoje. Muitas vezes a gente sabe o que foi que o vizinho comeu, não sabe o que o filho da gente comeu, o que foi que nossa mãe comeu, o que foi que fizeram para a gente. Então quer dizer, são coisas que o ser humano está se ocupando de coisas vazias, e aí ele vai se sentir vazio. E como eu já tinha colocado, somente o Senhor pode preencher esse espaço dentro de nós, para que nós possamos nos sentir completos. Meus amados irmãos, se você gostou, né? Eu preciso muito, eu gosto muito de saber, de ter esse contato, né? De ter esse feedback. Muitas vezes a gente não consegue, não ter essa oportunidade de estar com cada um de vocês aí, que assistem, né? Que participam agora desse quadro novo do Plano de Gestão, que é esse estudo. Se você está gostando aí dessa série de estudo, eu tive que me interromper um pouquinho agora, até porque a fita deu uma acabada aí, confessando aos irmãos, a bateria estava terminando e não conseguiu acompanhar até o final. Então esse finalzinho aqui eu já passei uma carga nova na bateria, já troquei, mas eu queria falar diretamente com você nesse momento, para que você me dê esse retorno aí. O que é que você mais está gostando? Se você quer mais referência bíblica, se você está vendo aí que aí embaixo, né, tem o downloadzinho do mapa mental, que é uma estrutura que eu faço de resumo, para te auxiliar, sempre para você lembrar de forma mais rápida, né, de você ter aí uma folha, toda o conteúdo da lição de uma forma resumida, que vai lhe auxiliar de estar crescendo mais no conhecimento da palavra do Senhor. Não porque eu seja muito mais preparado, ou que eu tenha muito conhecimento, não. Mas porque primeiro Deus me deu essa oportunidade de fazer, de aprender essas ferramentas, e que eu gostaria muito de compartilhar. Como o meu trabalho secular ele me ocupa de uma forma sobremaneira, eu fico das 7 às 8 da noite, de segunda a sábado, sempre muito ocupado, sempre envolvido no meu trabalho. Então é esse jeito que eu tenho de evangelizar, de falar um pouco de Jesus, da minha missão aqui nessa terra, de deixar registrado aqui que eu quero ter esse propósito. Então eu queria saber de você. E aí, está gostando? Está aproveitando aí bem esses vídeos? Como é que você está acompanhando? Você consegue acompanhar com a lição? Você gosta também dessa ideia de subir o texto da Bíblia e você vê? Ou você acha que isso aí só incentiva que a pessoa não esteja com a Bíblia na mão? Eu gostaria muito de saber. Eu queria saber também o que é que vocês estão sentindo falta, ou o que vocês acham um pouco mais
que daria para tirar, que está muito exagerado, que não devia estar. Eu tenho essa preocupação de estar sempre aperfeiçoando, que é a palavra básica do plano de gestão. Então, obrigado por mais uma escola dominical junto aí. Aproveitem essa lição está fantástica. Se aprofundem aí no conhecimento, porque isso aqui foi só o início, né? Só uma introdução pequena de tudo que você vai ver aí com o professor da escola dominical. Fiquem todos na paz, uma ótima semana e até sexta-feira, em nome de Jesus, com a próxima lição.